Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. O Felipe Pereira, me dá lá, Onei, as imagens que mostram um ataque ao policial militar no fim de semana. São essas imagens que a Band divulga em primeira mão para você. Em primeira mão. Primeiro você vê sempre aqui no Brasil Urgente. Sempre aqui no Brasil Urgente. Esse rapaz de bermuda vermelha e camiseta branca é o policial militar que acabou executado no último domingo e depois desse crime teria sido desencadeada essa onda de violência na nossa região. Essa imagem aí, olha, o momento em que o policial tenta render o criminoso que anunciou o assalto. Ele estava desarmado, o policial tentou render o criminoso, quando ele cai no chão, o criminoso consegue se desvencilhar, né, e consegue tirar a arma das mãos do policial. É nesse momento que ele consegue atirar no policial. Vai aparecer o momento exato no detalhe da imagem, selecionada pela nossa equipe, né? Ah lá, ó, esse é o momento em que o policial é atingido pela arma. Eu tenho informações aqui que a polícia já está no rastro desses dois criminosos, né? Porque, além de tudo, a polícia quer esclarecer esse caso. O caso que teria originado toda a onda de violência atribuída inicialmente por testemunhas a uma espécie de milícia, uma espécie de grupo de extermínio aqui na nossa cidade. Você vê que é uma cena cotidiana, não é, gente? Poderia ter acontecido comigo, com você. Eu tenho medo desgraçado de caixa de posto de gasolina, se você quer saber da verdade. Eu prefiro ficar dentro do carro e entregar meu cartão de débito lá, porque eu não tenho cartão de crédito, para poder pagar a conta. Eu prefiro. Aí, infelizmente, o policial acabou reagindo e não deu sorte, né? Podia ter matado o bandido, mas não conseguiu. E acabou levando a pior. Que coisa terrível, rapaz. Coisa terrível. Faça-me o favor, faça-me o favor. Você vê que a vida não vale nada, né? Eu falei da cena do cotidiano porque eu, o senhor, a senhora que estão aí do outro lado, poderiam estar na mesma situação do policial. Poderiam estar na mesma situação do PM. Você está abastecendo e é surpreendido por criminosos. Surpreendido por bandidos. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Nós mostramos aqui o desespero da família desse policial, porque parece que a companheira dele estava no posto de combustíveis. Foi ela, inclusive, que socorreu o policial, né? Como é que era o nome do policial mesmo, ô Felipe Pereira? Hein? Como é que era o nome do policial? Aliás, ele havia sido... Não entendi. O soldado Arides, que havia acabado de ser promovido a cabo, estava próximo de se aposentar. Eu mesmo já fiz algumas reportagens, né? As equipes dele envolvidas em prisões, enfim, ações contra o crime aqui na nossa cidade. Ele anuncia o assalto bandido, o policial tenta conter o criminoso. Diz que vaso ruim não quebra, né? E o bandido acabou se dando melhor que o policial, que acabou perdendo a sua vida. Meu Deus do céu, que coisa triste. Olha lá o momento em que o policial vai ao chão, o bandido numa situação favorecida, né? O outro criminoso chega para apoiar o amigo, o comparsa, e aí, ao disparo, o tiro fatal que acabou tirando a vida do policial. Olha, é algo realmente terrível, que mostra o quanto a violência está avançando, o quanto a violência, infelizmente, penetra, né, a nossa sociedade, invade a nossa realidade. Poderia ter sido o senhor e a senhora lá no posto. Poderia ter sido eu, sei lá, poderia ter sido, né, qualquer um de nós nessa situação aí. Qualquer um de nós poderíamos estar nessa situação. Ó, a polícia trabalha com essa imagem, porque já está identificando os criminosos envolvidos nesse crime, né? É um trabalho de inteligência da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Campinas. Me parece que a polícia, inclusive, já conseguiu rastrear alguma coisa desses criminosos. E depois desse crime é que se desencadeou aquela onda de violência, né, atribuída talvez a uma milícia ou então um grupo de extermínio que poderia ter um envolvimento de policiais militares, segundo testemunhas que hoje oficializaram essa informação lá no setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil de Campinas. Aliás, vamos trocar a imagem, deixa eu ver a Karina Rica ao vivo da Delegacia Seccional de Campinas, ela que acompanha a movimentação da polícia hoje, né, na tentativa de esclarecer não só esse crime aí, Karina, mas também as 12 mortes, né, de pessoas que acabaram executadas nas regiões de bairros que envolvem o Ouro Verde, aqui em Campinas,
essa ação que pode, eu repito, pode sempre no condicional, porque é uma possibilidade que a polícia investigue. Eu, sinceramente, não gostaria de que fosse confirmada a possibilidade de uma milícia ou de um grupo de extermínio formado por policiais. Mas, como eu disse aqui na abertura do programa, são 100 mil homens no estado de São Paulo. É possível que alguns poucos tenham se desviado, agido às margens da lei? É possível, é possível. Principalmente num país onde as leis estão sendo questionadas pela sua ineficácia, né, onde impera o sentimento de impunidade, em que as pessoas, e a gente conversa com muita gente que diz a mesma coisa, a vontade é fazer justiça com as próprias mãos. Eu sou contra isso, porque violência, na minha opinião, só gera violência, né? Gera uma guerra, né, entre as partes. Agora, é possível que isso tenha acontecido. Karina Ricca, a polícia toda mobilizada, até a doutora Elizabeth Sato, que é velha conhecida nossa aqui do Brasil, gente, está sempre com o Datenão para todo o Brasil, estava em Campinas hoje, ela que é chefe do DHPP na capital paulista, uma profissional extremamente experiente e está ajudando nessas investigações aqui em Campinas. Como é que foi a movimentação agora à tarde aí, Karina? Parece que o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella, finalmente se pronunciou, se bem que, pelo que eu estou sabendo, falou muito pouco, hein, Karina? Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. É isso mesmo. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo esteve aqui na delegacia seccional e falou muito pouco. Mas ele afirmou que esse caso, o esclarecimento dessas 12 mortes e também da morte do policial militar, é considerado prioritário. A Corregedoria da Polícia Militar vai agir junto com a Polícia Civil para tentar esclarecer como aconteceu essa chacina, como aconteceram essas 12 mortes e também a morte do policial e quem são os autores. Sobre a possível participação da Polícia Militar, de policiais, né, nessas mortes, nessa chacina, o secretário informou que todas as possibilidades serão investigadas, que até agora nada foi descartado. Entre hoje e amanhã, 15 testemunhas devem ser ouvidas. Inclusive, uma delas, uma mulher, é considerada uma testemunha-chave. Ela diz ter visto homens fardados chegando para matar essas pessoas. As testemunhas, segundo o secretário de Segurança, fizeram revelações importantes, mas não definitivas. Ele não quis comentar exatamente o que elas falaram. Então, o secretário considera esse caso como prioritário aí para achar uma solução, achar os autores desse crime. Olha, Karina Ricca falando ao vivo da Delegacia Seccional de Campinas, a movimentação continua. Eu repito, são homens da Polícia Civil de Campinas, da Seccional, do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa, da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, também do DHPP de São Paulo. Parece que a ouvidoria das polícias também está presente hoje, além do Ministério Público e das Corregedorias de Polícia Civil e Polícia Militar. Tudo isso na tentativa de esclarecer esse crime o mais rápido possível. Ontem eu participei ontem com a Cíntia Absalonsen lá do Band Cidade, disse antes aqui no Brasil, gente, mas reforcei ontem na tela da Band, que é preciso que a polícia, né, haja com cautela, mas precisa dar uma resposta rápida. Uma resposta rápida. E eu vou dizer por quê. Para que as pessoas responsáveis por essas mortes sejam punidas e para acabar com essa sensação de que alguma coisa vai acontecer daqui a pouco. Né? Porque a sensação que as pessoas têm nesse momento é de que daqui a pouco alguém vai morrer, vai ter algum tiroteio, vai ter alguma retaliação, vai ter alguma coisa nesse sentido. Por isso que o esclarecimento rápido é importantíssimo. O esclarecimento rápido é importantíssimo, importantíssimo. Bom, por enquanto, obrigado, Karina Ricca, que volta daqui a pouquinho trazendo mais detalhes para a gente a respeito da visita do secretário Fernando Grella, né, trazendo a palavra dele. Se bem que, olha, eu sou muito sincero, sou muito transparente. O doutor Fernando Grella é um homem que eu respeito muito, foi chefe do Ministério Público. Quando nós tivemos aqui em Campinas aquele caso Sanasa, ele era o chefe do Ministério Público, era o representante, o procurador-geral do Estado de São Paulo. Tive a oportunidade de conversar com o doutor Fernando Grella por algumas ocasiões. O doutor Fernando Grella é um homem da lei, um homem que conhece muito a lei, um homem que eu admiro. Mas o doutor Fernando Grella, é a terceira ou quarta visita que o senhor faz aqui em Campinas para tentar criar um mecanismo de combate ao crime. O senhor me desculpe. Tem comissão não sei do que, comitê não sei das quantas, e vamos fazer isso, e vamos fazer reunião. Reunião não resolve, coronel, o secretário. Sabe?
Reunião não resolve. O que resolve é fazer investimentos na polícia. A polícia judiciária está capenga. A polícia judiciária está parada. A polícia civil não tem estrutura para trabalhar, não tem gente para trabalhar. Sabe? O que precisa é investimento na polícia, além de um amplo trabalho que é político, que é social, né? E que tem que ser uma bandeira de cada um de nós, cidadãos, que é exigir dos nossos representantes leis que possam colocar na cadeia criminosos, que não dá para ficar passando a mão na cabeça de bandido. Não dá para ficar passando a mão na cabeça de bandido. Nós não aguentamos mais. A polícia prende hoje. Daqui a pouco o bandido está na rua de novo. E esse sentimento de impunidade que acaba gerando, né, trazendo ou tendo como consequência esse tipo de situação que nós estamos vivendo aqui em Campinas. Algo inadmissível, diga-se de passagem. A Karina volta daqui a pouquinho com mais aqui na tela da Band. Tem muitas participações lá no Facebook, viu, o Felipe Pereira? Muitas participações no Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790. Desde ontem, né, nós temos lá milhares de pessoas participando. O Felipe já colocou aqui, ó. Tem o Lúcio, precisamos de um gestor apartidário com capacidade e competência no que tange a segurança. Nenhum partido ou político fez algo, pelo menos não no estado de São Paulo. É o problema da segurança que se arrasta há muito tempo. O Davi Medeiros, precisamos de um ano de 2014 de mudança. A Rita está propondo limpeza. A Rose, a Secretaria de Segurança Pública determinou aos GMs que eles têm que fazer horas extras. Ou seja, eles são convocados a fazer. Se não fizer, vão responder na corregedoria. Pô, mas tem que dar condição para o guarda trabalhar. Não pode levar o guarda à exaustão. Sabe, levar o guarda à exaustão é cometer aí outra bobagem. Você está expondo um profissional que está armado, que tem que lutar contra o crime em situação de estresse, a uma condição que, sabe, pode gerar consequências ruins. Pode gerar consequências ruins. Só para você ter uma ideia de como é que anda essa situação da violência aqui em Campinas. Está generalizado. Mostramos a imagem do policial sendo morto, infelizmente, nesse flagrante que nós mostramos. Mostramos a chacina. Estamos falando desde o início do ano aqui dos homicídios. Teve aquele senhor que morreu ao defender a filha na porta do banco. Ela que estava sendo assaltada quando estava saindo do banco. Mas não para por aí. Não para por aí. E são problemas que estão se arrastando. Tem o caso dos Correios, ô Felipe Pereira. Não tem o caso dos Correios? Quando a Justiça acolheu, inclusive, o pedido do sindicato que representa os funcionários dos Correios, suspendendo o trabalho de entrega de encomendas dos Correios em áreas perigosas aqui em Campinas. Sabe por quê? Porque os funcionários dos Correios estão com medo de fazer entrega. Onde já se viu viver numa sociedade em que você não pode botar o pé para fora da casa? Você não pode sair do seu local de trabalho com medo. Os caras estavam indo fazer entrega e estavam sendo vítimas dos crimes. Estavam não, estão sendo. E até por isso a Justiça determinou a suspensão desse trabalho. Gente, é um absurdo. Tem aí a reportagem? Deixa eu ver a reportagem. Na sequência, nós vamos conversar com o Coronel Galasso aqui, que vai trazer para a gente uma impressão dele a respeito desses atos de violência. Aliás, o Coronel já tinha comentado com a gente há alguns dias, né, ao lado aqui do Walter Sena, a respeito desse crescimento da insegurança. Cátia Saqueto, inclusive, conversou com representantes da categoria que estão morrendo de medo. Primeiro é a Karina Rica ou Felipe Pereira? Então deixa eu ver a reportagem da Karina, na sequência tem a Cátia Saqueto. Olho na notícia e a informação chegando sempre primeiro aqui na tela da Band. Tá no... Este funcionário dos Correios, que não quer se identificar, já foi assaltado 6 vezes durante as entregas. Em todas, ele sofreu com as ameaças dos bandidos. É violento, é bruto, o psicológico, no momento você não sabe a sua reação, não sabe a reação do bandido. E você tem ainda a sua família que fica preocupada quando você não sei que foi assaltado. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta. Aí você vê, você está sujeito a apanhar, leva coronhada, esse tipo de atitude que eles tomam. Casos de assaltos aos carros dos Correios têm sido cada vez mais frequentes em todo o país. O interior de São Paulo é uma das regiões mais críticas. Em Campinas foram registrados quase 200 casos no ano passado. Em dezembro, a Guarda Municipal se comprometeu a aumentar as rondas nos bairros com maiores índices de assaltos, mas as ocorrências
ocorrências continuam. Foram 6 só neste mês de janeiro. Jundiaí e Sumaré também estão na lista das áreas consideradas de risco. A gente chega de manhã para trabalhar e se nós estivermos designados para aquela área, já começa o estresse dali. Porque não tem segurança, se você não sente segurança para ir lá, então o estresse já começa dali. Não existe um trabalho feito pela empresa para que dê alguma garantia ou dê algum apoio para que a gente possa exercer essa função. Cada dia mais tem sido cada vez mais violento esses assaltos. Para nós não dá mais para esperar, nós chegamos no limite. Os trabalhadores não suportam mais, então assim, nós queremos uma medida de fato que resolva o problema dos trabalhadores. No meio desse problema está o consumidor. A Aline comprou ingressos para um show pela internet. A entrega ficou a cargo dos Correios, mas a encomenda nunca chegou e ela teve um prejuízo de quase R$500. Eu sempre pedia coisa por correio, entrega, mas hoje eu sou bem cautelosa quanto a isso. Eu sempre vejo se tem outra opção de retirada, se é o ingresso ou alguma coisa assim, se eu posso retirar em uma bilheteria, alguma coisa, eu prefiro utilizá-lo. Este especialista em direito do consumidor ressalta que o comprador sempre tem o direito de ser ressarcido. Independente do dano material da mercadoria, ou aquele que foi prejudicado também pode entrar com uma ação pedindo dano moral pela situação psicológica passada naquele momento. Então, são 2 danos que devem ser ou podem ser prejudicados, podem ser procurados na esfera do Poder Judiciário. É um assalto muito fácil. Você pega um carro do correio, enche de encomenda, sem segurança, sem escolta para encomenda e nem para funcionário e vai até a comunidade. Eles avistam você chegando na comunidade e é só aguardar um momento oportuno para ele fazer a abordagem. E a gente torce para que essa abordagem não seja cada vez menos violenta, mas não é isso que vai acontecer. A gente está entregue mesmo a Deus para poder fazer a nossa segurança. Esta é a segunda vez que a entrega é suspensa. A medida foi tomada pelo juiz Renato Henri Santana ao reavaliar a derrubada da sentença que aconteceu em 24 de dezembro. Desde aquele dia, segundo o Sindicato dos Carteiros, foram 14 assaltos. Nenhuma entrega será realizada nas 73 áreas consideradas de risco em Campinas, Sumaré e Jundiaí. A gente quer a segurança para o trabalhador. Precisamos que o trabalhador se sinta seguro para executar suas tarefas. Uma vez que da queda da liminar até o dia 11 foram registrados 14 assaltos. Então é provado que a gente precisa desse trabalho, precisa de um trabalho de segurança e a escolta que traga um pouco mais de segurança para o funcionário sair para as unidades para entrega. Os assaltos deixaram os funcionários com medo de voltar ao trabalho. Depois dos carteiros decretarem estado de greve em dezembro, a Guarda Municipal foi acionada para ajudar na segurança. A Guarda Municipal foi provado que não deu certo. A gente quer um serviço que garanta a segurança. Nós pedimos a escolta. Se a empresa tiver algum outro plano de segurança para oferecer para os trabalhadores, vamos estudar. Mas, a princípio, a gente acredita que a escolta é a solução nesse momento. Por meio de nota, os Correios informaram que a escolta particular deve começar a funcionar ainda este mês. Bom, nós estamos recebendo aqui o Coronel Galasso, que é experiente, já foi coronel de polícia aqui em Campinas, comandou o policiamento da nossa cidade. Conhece, como a gente estava conversando fora do ar aqui, coronel, o dia a dia da rua. Sentou numa viatura, já foi para a rua, né? E pode sentir com a gente aqui, traçar no termômetro de um profissional esse momento de violência que nós estamos sofrendo em Campinas. Eu abri o programa falando, coronel, que é inadmissível que uma cidade, um estado do tamanho do nosso estado de São Paulo, experimente um momento tão violento quanto esse, em que dá a impressão de que o Estado perdeu a mão, né, que o crime organizado acaba tendo muito mais credibilidade do que a própria polícia, né? As pessoas estão buscando no crime organizado amparo. Um país que vive sob a sombra da impunidade, pressionado por uma desorganização estatal enorme quando o assunto é a valorização da segurança pública. Onde é que está a falha nisso tudo? Como é que o senhor tem acompanhado, né, atento, eu tenho certeza, a esses casos? O que o senhor tem a dizer a respeito de toda essa movimentação? E mais uma vez quero agradecer a presença do senhor. Boa tarde a você, Salomão, e a todos os nossos telespectadores. É uma situação muito triste para Campinas. No momento em que se vê aí um boom de boas perspectivas de negócio, no esporte, na indústria, no comércio, vem esse momento triste e complicado para a nossa cidade.
Eu diria para você, Salomão, que a gente teria que voltar um pouco a fita, e a experiência nos diz que, até você falou um pouco disso anteriormente, as coisas vêm acontecendo num passar mão naqueles que estão na marginalidade. Os governantes estão sem coragem de agir, de implementar os seus mecanismos, seus freios sociais. A própria justiça, dentro das leis que nós temos, é parcimoniosa, entendeu? E então o sistema todo de segurança está comprometido. E eu sempre explico e gosto de explicar para que a população entenda que o problema da segurança não é só a polícia, sabe? Existe a polícia civil, a polícia militar, o Ministério Público, a Justiça e o nosso falido sistema penitenciário. E é como um rio represado, um rio que na curva dele lá, todas as coisas ruins param lá, o que acontece com o rio volta e volta com os problemas todos para cima da gente. Então, eu entendo que grande parte da responsabilidade está na coragem e nos investimentos que o governo tem que aplicar na segurança pública. Agora, Coronel, nós estamos falando aqui sobretudo de impunidade, né? Num momento em que você tem uma cadeia superlotada, que não corrige o infrator, em que se beneficia o infrator com uma série de questões. O cara chega o dia de São Cosme e Damião, ele tem direito a sair da cadeia. No dia da árvore, ele tem direito a sair da cadeia. No dia dos pais, no dia do índio. Ou seja, todo dia a dia, o que menos se faz é deixar o cara preso. Não é a questão de ficar preso, mas de ser punido, de dar exemplo à sociedade. Vemos jovens cada vez mais distantes desse exemplo, porque a sociedade não dá exemplo, com a certeza de que podem cometer qualquer tipo de ato ilícito, do menor ao maior, que não serão punidos, né? E uma sociedade que dá a impressão que nós perdemos a mão, nós perdemos a mão da sociedade, pelo menos dessa organização estatal, Coronel. Inclusive tem um ditado que diz o seguinte: a situação se torna difícil quando os bons perdem a esperança e os maus o temor. Exato. Essa frase é sintomática. E a presença do secretário em Campinas, mais uma vez uma presença burocrática. Política. Política, porque a polícia está contaminada pela política, não uma política de segurança pública, pela política que rola por aí. Essa interferência de deputado, interferência de outros políticos... mensalão, trem-salão, tem tudo nessa história. E cuidar de segurança pública mesmo, que é o objetivo, que deveria ser o objetivo maior, a vinda do secretário, infelizmente, ele está na contramão. A vinda não é para Campinas. A ida tem que ser para o Palácio, a ida para Brasília. Estão querendo desmilitarizar as PMs. Com tudo que está ocorrendo, uma polícia desmilitarizada, meu Deus, eu acho que eu vou mudar para não sei para onde. Bom, Coronel, o que nós temos de concreto no caso mais recente, né, eu vou primeiro mostrar a imagem daquilo que originou, pelo menos segundo as informações, teria originado essa onda de violência aqui em Campinas. Vou pedir para o senhor acompanhar com a gente a imagem do policial sendo atacado naquele posto de combustíveis, lá na região da Rui Rodrigues. Uma imagem terrível, chocante. O policial está ali, ó, de bermuda vermelha, vestindo uma camiseta branca e está chegando para pagar a conta, está desarmado. Está desarmado. Poderia ser o senhor, poderia ser eu ali naquela cena. E de repente ele está pagando a conta, percebe que bandidos se aproximam e anunciam um assalto. Ele espera um momento de agir. O bandido anunciou assalto. Ainda com o bandido sem tocar na arma, o policial tenta retirar a arma da mão dele, né, para evitar o assalto. O policial estava desarmado, é importante dizer isso. Na luta corporal, infelizmente, vaso ruim não quebra, o bandido acabou levando a melhor, o policial foi ao chão, o bandido depois conseguiu se desvencilhar, pegou a arma e atirou contra a cabeça do policial, que acabou morto. Isso aí teria desencadeado a onda de violência. A primeira avaliação que eu quero que o senhor faça dessa ação aí, é um pouco disso, Coronel, um pouco da impunidade. O policial fica imaginando, se eu não fizer alguma coisa agora, é capaz desse bandido ir para a rua e cometer outros crimes, podendo inclusive encontrar minha família no meio do caminho. É por isso que o policial toma uma atitude como essa, além, é claro, de ter sido formado e treinado para poder enfrentar situações como essa, porque ele estava desarmado.
né, mas decidiu enfrentar essa situação, né, por algum motivo que a gente imagina seja exatamente essa pressão que nós estamos vivendo com o avanço da criminalidade. Só pode ser isso, coronel. Salomão, é o seguinte, o policial militar, pelo menos dele a gente pode falar, ele na sua escola de formação, nos seus procedimentos, na sua atuação no dia a dia, ele não aceita um tipo de ação, um tipo de comportamento da marginalidade. Ele está internalizado nele a condição de que ele é um defensor da sociedade. De folga, em casa, na rua, fardado, na viatura, não importa. O policial, ele é vocacionado, ele é preparado para isso. Então, você vê que eu até acho que ele poderia ter esperado um pouquinho para surpreender, mas não deu tempo, foi muito rápida a ação e ele, em dois, possivelmente o motoqueiro tenha ajudado ele, ajudou a fugir, mas o policial não deixa para trás, ele não se acovarda. Nosso policial não se acovarda. É quase agir por instinto. É um instinto, mas pode ter certeza que em defesa do cidadão ele age nesse sentido de coibir essa atitude. E veja só, os bandidos são frios, né? Porque o criminoso vai lá, anuncia o assalto, depois executa o policial praticamente com um tiro na cabeça, foge, né? E depois disso teria sido, portanto, desencadeada essa onda de violência numa represália contra o crime pela morte do policial militar. E eu queria entrar nesse assunto com o senhor. Eu abri o programa, repeti agora há pouco e vou trazer de novo o que eu penso a respeito dessa história toda. Primeiro, há uma forte, né, indicação, ou pelo menos indícios fortes, testemunhais especialmente, da participação de policiais ou pessoas vestidas de policiais em uma espécie de grupo de extermínio, uma milícia, sabe-se lá o quê, que nome nós vamos dar isso quando a investigação terminar. Teria sido usada força policial na morte de 12 pessoas na cidade de Campinas. 7 delas com algum tipo de passagem ou respondendo a algum BO, como a gente diz na gíria, né, na polícia. 7 delas com passagem na polícia. Todas elas em locais conhecidos como pontos de tráfico de drogas sob domínio do crime organizado. Bom, estão atribuindo isso a esse grupo, coronel. Eu abri aqui o programa dizendo, repeti e vou dizer de novo. Existem 100 mil homens na Polícia Militar hoje. E eu pergunto ao senhor, é possível que alguma parte desses 100 mil homens tenha se organizado nessa maneira? Eu sei que não tem justificativa, mas pode ter alguma explicação para que o policial esteja ultrapassando os limites da lei. O policial não aguenta mais, coronel? É isso que está acontecendo? Eu iniciando a minha linha de raciocínio, entendo que o policial militar ele está formado e muito bem formado. Depois de 88, foi internalizada nas nossas escolas, no nosso homem, a defesa do cidadão, a defesa da sua vida, da sua integridade e da sua dignidade. Isso é ponto pacífico. A polícia, depois de 88, mudou muito nesse sentido e esse discurso, vamos dizer assim, está todo dia nos quartéis, nas escolas, nas preleções de serviço. Então eu fico muito preocupado em afirmar que seriam policiais militares. Mas vamos abrir um parênteses. Eu diria para você que, de um lado, a impunidade, a legislação morosa, a polícia sem os equipamentos necessários. Morrendo. Já perdemos 10 policiais esse início de ano, para ver que a coisa não é brincadeira. Do outro lado, os governantes maltratando a segurança pública. Os governantes, eles são os grandes responsáveis pela insegurança pública do país. Não é a polícia, não é a Band, não é a Unicamp, não é ninguém. São os governantes, porque falar no estado de São Paulo que não tem meios de se construir presídios, de aumentar o efetivo da polícia, de modernizar a polícia, de melhorar a segurança pública, me desculpe.
Eu estou cansado de ver isso e quero alertar a população para esse sentimento. Não vamos jogar a culpa só neste ou naquele, e se tiver culpa, uma coisa eu quero já adiantar para você. A Polícia Militar não tolera, não coaduna, não pactua e não aceita esse comportamento se por acaso, estou dentro daquele parênteses. Em tese. Em tese. Não aceita esse tipo de comportamento. Não é esse o caminho, não é isso que vai melhorar a segurança pública. Mas eu diria, saindo da tese, saindo dos parênteses, os governantes têm que atentar para isso. Sabe por quê, coronel? A gente sai às ruas, e hoje eu tive uma experiência muito próxima das pessoas. Eu estive lá na delegacia seccional, fiquei do lado de fora da delegacia por um tempo, várias pessoas passando por lá e dizendo o seguinte: bandido tem que morrer mesmo, nós temos que matar todo mundo, justificando um ato de violência, né, para combater a própria violência. Eu tenho a minha opinião que violência só gera violência. Eu acho que é isso, né, coronel? Eu também pactuo com essa tua ideia, porque nós temos condições e não faltam meios, hein? O estado de São Paulo, o PIB de São Paulo é maior que muitos países da América do Sul. Me desculpa a verdade e assumo o que estou falando e tenho certeza que a Polícia Militar, meus companheiros das associações da Polícia Militar, pactuam com isso. Não pode-se deixar a segurança pública dessa forma, um salário indigno. São Paulo é o 25º pior salário do Brasil. Bom, deixa eu só interromper o senhor um minutinho, coronel, porque nós temos uma entrevista com o ouvidor-geral da polícia, o ouvidor das polícias do estado de São Paulo. Ele se deslocou de São Paulo até a cidade de Campinas para acompanhar de perto essa investigação, e ele fala justamente sobre a possível participação de policiais nesse caso. Está no ponto aí, ô Felipe Pereira? Vamos ouvir o que diz o ouvidor das polícias, só para a gente ter uma ideia do rumo dessas investigações. Olho na notícia. As pessoas do bairro falam isso daí, falam isso e que existe policial que foi visto 1h30 atrás rondando o bairro. Esse é um indício. Quer dizer, além das testemunhas terem relatado, terem visto farda, coturno, né, relataram também que 1h30 ou 2 horas antes dessa ação, alguém rondava o bairro, dando a impressão de que levantava o bairro por uma possível ação que aconteceria. Eu, sinceramente, torço aqui, no meu íntimo, para que não se confirme a participação de policiais. Mas, como disse o coronel aqui, se em tese comprovada for a participação, a polícia tem um regimento rígido, nessa punição, tenho certeza, será exemplar. Até mais exemplar do que aconteceria num qualquer outro caso de crime. Isso vocês podem ter certeza. Isso vocês podem ter certeza. Agora, coronel, eu tenho que fazer um parênteses aqui. E eu vou fazer esse parênteses. Não quero ser mal interpretado, porque dá a impressão de que a gente está querendo passar a mão na cabeça de uma ação violenta, mas não é isso. Eu acho que tem que ser punido quem fez isso. Eu acho que tem que punir as pessoas que participaram dessa ação tão violenta das últimas horas. Mas precisa olhar para a polícia também, minha gente. São 10 policiais militares mortos, executados, né, em que não havia presença de ninguém de direitos humanos, ninguém, sabe, defendendo a família de policial morto, não. 10 policiais mortos pela criminalidade. Criminalidade crescente, um crime cada vez mais organizado, e beneficiado pela impunidade. Então, eu vou ser bem sincero aqui, eu me divido nesse momento. Entre a necessidade, que eu acho importante, precisa ser rápida, de esclarecimento desses casos violentos das últimas horas, mas a necessidade também de se olhar para os policiais, né, que estão sendo vítimas, para a família policial, como bem disse o coronel, se sente pressionada nesse momento. Coronel, queria que o senhor fizesse os últimos comentários, quero agradecer de novo a participação do senhor aqui no Nosso Brasil Urgente. Bem, Salomão, eu fico muito preocupado e triste com essa situação. Gostaria de ter uma notícia diferente do que as coisas andam circulando. Eu acredito na instituição policial do Estado de São Paulo, na instituição do nosso país,
mas eu até conclamo a que a polícia, a segurança pública seja melhor tratada. Nós precisamos do apoio, do incentivo dos nossos chefes, dos nossos governantes, no sentido de que essa situação que envolve, de certa forma, se você aprofundar, ela envolve também a falta de estima na atuação policial. É verdade. Ela perspassa por isso, entendeu? Então eu conclamaria assim a todos, e especialmente os governantes, para atentar para a segurança pública no sentido de estimulá-la, incentivá-la, pagar salários mais dignos policiais. No Estado de São Paulo nós ganhamos menos que Acre, Tocantins, verdade, Maranhão, Ceará. Verdade. Ô, Salomão, me desculpa essa colocação, que a gente lamenta a morte das pessoas, porque, como você falou, a violência não resolve. Explica, mas não justifica. Esse tipo de violência não justifica e não resolve o problema. A solução está na mão dos nossos chefes, dos nossos governantes, e, se Deus quiser, para que haja uma melhoria aí nessa área de segurança, até porque Campinas está sendo, como eu falei no começo, Campinas está sendo o foco de tantas coisas boas que virão por aí, e acontece um cenário desse que nós não queremos para ninguém. Coronel, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor e dizer o seguinte, para arrematar aqui. Não adianta a gente pedir para a população confiar na polícia, acreditar na polícia, se o próprio Estado não respeitar a polícia. É verdade. Não adianta. Porque senão a população, com uma polícia desacreditada, passa a confiar no crime organizado, e o crime tem encontrado brechas, né, onde há ausência do Estado para agir livremente. Obrigado, Coronel Galasso, falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente. Coronel, tem uma reportagem que mostra que a violência continua, mesmo depois das mortes, né? Um outro homem foi encontrado morto aqui no DIC 4, em Campinas, que é a mesma região onde as mortes aconteceram desde domingo. Ele estava com uma corrente no pescoço, indicando execução. A Lucimeire Ramalho traz os detalhes. A polícia chegou até o local por volta das 8 horas da manhã, depois de uma denúncia ao 190. O homem foi encontrado morto sem nenhuma identificação dentro deste sítio, que fica no DIC 4. Segundo relatos dos moradores, a morte deve ter acontecido durante a madrugada. Segundo os moradores, teria acontecido pela madrugada. Disseram que não haviam visto nada ontem no terreno ainda. A vítima aparenta ter cerca de 30 anos de idade. De acordo com o PM, provavelmente o homem tenha sido morto por enforcamento, já que estava com esta coleira no pescoço. Parte do peito e a cabeça foram queimados. Muitos curiosos acompanharam a ação da polícia. Alguns deles assustados depois de tantos casos de violência registrados na região do Ouro Verde. Dá medo, ainda mais eu que tenho 3 adolescentes em casa, né? Então a gente fica com medo, que eles gostam de sair, né? E prender dentro de casa não tem nem como, né? Nem lógica, né? Então a gente fica meio assim. A ligação entre os casos vai ser investigada. Foge do padrão do que ocorreu, porém é só a investigação mesmo para afirmar o que ocorreu. Policiais da Força Tática e da Polícia Civil também estiveram no local do crime. Bom, inicialmente a polícia não está atrelando essa morte à série de mortes, à série de violência registrada no fim de semana. Seria um fato isolado, mas mostra que a violência, infelizmente, está sem controle aqui na nossa cidade, porque é mais um caso de homicídio, mais uma pessoa que perde a sua vida aqui na nossa cidade, na nossa região. Por falar da série de assassinatos aqui na nossa cidade, da onda de violência, além dessa ação dos criminosos, né, numa vida de um homem, bem próximo aonde já havia ocorrido as mortes do fim de semana, a Lucimeire Ramalho voltou, né, aos bairros onde tudo aconteceu e ouviu a população para saber da população como é que está o sentimento, como é que está o coração dessas pessoas. Que são, hein, o Ney, Felipe Pereira, o pessoal aí em cima. O maior bem que essas pessoas têm é a vida, né? Como é que anda a vida dessas pessoas? Tem aí a reportagem da Lucimeire Ramalho? Então deixa eu ver, olho na notícia.
Na manhã desta terça-feira, homens da Polícia Militar faziam rondas pelo Vida Nova. O bairro foi o que registrou o maior número de mortes da chacina, 5 no total. Aos poucos, a rotina dos moradores foi voltando ao normal. As lojas abriram as portas normalmente. Quem vive aqui saía para trabalhar ainda com o choque do que aconteceu no dia anterior. Para garantir a segurança no terminal, viaturas da Guarda Municipal permaneceram paradas durante todo o dia. Os ônibus rodaram normalmente, mas muitos moradores ainda estavam perdidos, sem saber do funcionamento. Um dia após os ataques, a destruição aqui no terminal ainda é bastante visível. As cabines continuam todas quebradas, muitos vidros ainda estão espalhados pelo chão e as carcaças dos ônibus que foram queimados ainda continuam no local. Com todas as pessoas que a nossa equipe de reportagem conversou, a sensação de medo predominava, tanto nos jovens quanto nos adultos. Estão evitando ficar pra rua? Como que vocês estão fazendo? Tem que evitar, né? Tem que evitar que a situação tá feia. Deu medo ontem, fui na cidade com a minha cunhada, mas deu medo. No Recanto do Sol, onde 4 mortes foram registradas, os moradores acordaram mais tranquilos, principalmente pela presença da polícia no bairro. Este jovem era amigo de 2 dos assassinados. Para ele ficou a dor da perda e o receio de caminhar normalmente por aqui. Vou pra academia, sabe? Minha mãe não quer deixar eu ir mais, sabe? Ela tava morrendo de medo. Eunice, que tem uma sorveteria próxima ao local do crime, teve um prejuízo de cerca de R$200 ontem, pois manteve o espaço fechado. Hoje, ela voltou a vender os sorvetes, mas sempre atenta aos acontecimentos. Cuidado, toma cuidado, fecha, que é perigoso, tem muitos policiais no bairro e helicóptero também, né? Foi o dia inteiro. Para o marido dela, o medo existe, mas a vida tem que continuar. Tem que tentar levar a vida, né? Porque a vida continua, você tem que sair para trabalhar, tem que voltar, entendeu? No Parque Vista Alegre, a marca da violência ainda está estampada na calçada, que ficou manchada pelo sangue. Um homem foi morto aqui. Os funcionários desta marmoraria, que fica em frente ao local do crime, voltaram a trabalhar hoje em meio a muita insegurança. Tá com medo ainda, né, velho? Não consegue dormir direito, não pode sair pra rua. Tem que estar pra casa mais cedo, tá acostumada a andar, dar a volta, não pode também andar porque não tá mais tranquilo, não fica seguro. No Parque Universitário, onde uma morte foi registrada, os moradores também tentaram manter a normalidade. No residencial Cosmos, uma pessoa perdeu a vida. Apesar do medo, a rotina aos poucos voltou ao normal. Olha, e hoje outros corpos foram sepultados, corpos das vítimas dessas chacinas. A Andréa Marques acompanhou e o sentimento não poderia ser outro, né? O pedido é de justiça. Olho na notícia. Lágrimas, saudade, dor e revolta tomaram conta dos velórios dos jovens assassinados. Hoje, 5 vítimas foram enterradas em meio ao desespero das famílias. Meu neto é um doce, lindo, maravilhoso, trabalhador, honesto, cheio de sonho. Meu filho nunca tinha passagem, não teve passagem por polícia. Meu filho era inocente de tudo. Meu filho nunca pegou numa lei, nunca pegou nem numa agulha dos outros. Alguns não aguentaram e passaram mal. Foram 12 mortes num período curto de 5 horas. As vítimas foram executadas na região do Ouro Verde, entre a noite de domingo e a madrugada de ontem. A série de mortes marcou de forma trágica a história de Campinas. Os 12 jovens dividem um final de uma história que marcou de forma trágica a cidade de Campinas. Todos foram executados sem chance de defesa. No bairro, na região do Ouro Verde, os moradores estão com medo. Já os parentes pedem empenho da justiça. O choro quase silencioso foi quebrado pelo grito de justiça. Nos 5 bairros onde as mortes aconteceram, a polícia reforçou a segurança, mas a população está com medo. A gente só quer que tome providência, só isso. Seja quem for, toma. É abuso de autoridade, seja quem for, tem que ser punido. Governo do estado, algo tem que ser feito.
nós estamos vivendo nesse momento, isso vai virar uma guerra. Pela manhã, no setor de homicídios, a movimentação foi grande. A todo momento, vizinhos e parentes chegavam ao prédio para prestar informações. 5 testemunhas foram ouvidas. A Ouvidoria das Polícias de São Paulo, que acompanha crimes com suspeita de participação de policiais, também acompanha as investigações. Testemunhas disseram que viram policiais à paisana rondando a região do Ouro Verde. As pessoas do bairro falam isso daí. Falam isso e que existe policial que foi visto 1h30 atrás rondando o bairro. Esse é um indício. Há várias hipóteses que podem desvendar a autoria dos crimes. Uma delas é que as mortes estejam relacionadas com o assassinato de um policial militar, morto no domingo. O envolvimento de policiais na chacina não está descartado. Vingança, execução, que mais? As linhas mais prementes são essas. As pessoas que mataram o policial estão soltas. O que precisa ser feito, o governador do estado, é ir atrás de quem realmente matou esse policial, porque senão a chacina vai continuar.